Hoje nós vamos conversar sobre a diabetes mellitus em cães e gatos, começando então o nosso assunto sobre doenças endócrinas de cães e de gatos. Então, a diabetes mellitus, pessoal, ela é uma doença muito progressiva, uma doença endócrina muito progressiva, tá? Na clínica de pequenos animais. E vamos iniciar então relembrando um pouquinho da anatomofisiologia pancreática. Então, o pâncreas, ele possui tanto uma função exócrina, né? Com a produção das enzimas responsáveis pela digestão, como a amilase e a lipase pancreática, que vão atuar lá no duodeno, na parte digestiva, como uma função endócrina, né? Essa função endócrina, ela é responsável, então, ela é, na verdade, dividida em um grupo celular composto pelas ilhotas de Langerhans, que está, então, dentro do parênquima pancreático, tá? Nessas ilhotas de Langerhans, a gente tem 4 tipos de células principais que são responsáveis pela secreção de hormônios. Então, as células alfa, responsáveis pela secreção de glucagon, as células beta, secreção de insulina, as células gama, secreção de somatostatina, e as células PP, que são as células responsáveis pela excreção do polipeptídeo pancreático, tá? Toda essa função endócrina, ela funciona através de um sistema de feedback decorrente da quantidade do nível de glicose no sangue. Então, por exemplo, quando a gente tem redução da glicose no sangue, um desses hormônios será produzido para tentar equilibrar. Assim como quando a gente tem um excesso de glicose no sangue, outro hormônio é produzido para colocar essa glicose para dentro da célula. Então, como que funciona, né? Como que ocorre esse controle de glicemia pelo pâncreas endócrino? Então, o ato do animal alimentar-se, né? Então, ele vai acabar ingerindo, né? Carboidratos, proteínas, lipídios, que então vão chegar lá no estômago e promover o enchimento gástrico. A própria capacidade de enchimento gástrico vai levar, então, a sensação de saciedade, que vai, além de ter esse feedback para o sistema nervoso central de saciedade, a gente tem um aumento do nível glicêmico no sangue, né? Então, um aumento da glicemia, através dessa ingestão de alimento. O aumento desse nível glicêmico no sangue é um fator estimulante para que as células beta pancreáticas do pâncreas endócrino produzam a insulina. E a insulina, ela estimula a entrada da glicose que está lá no sangue em excesso para dentro da célula para equilibrar, então, a glicemia no organismo do animal. Assim como quando o animal está em jejum prolongado, né? Então, ele não se alimentou, acaba tendo, então, uma redução do nível glicêmico no sangue, e essa redução vai ser um fator estimulante, então, para as células alfa do pâncreas endócrino liberarem o glucagon, que é um hormônio que ele impede que essa glicose entre na célula, e ele estimula também a gliconeogênese e a glicogenólise, né? Então, estimula a produção de glicose por outras fontes que não a alimentação, para o animal não morrer de hipoglicemia. Então, é esse o feedback que ocorre. Então, produção de insulina, quando o animal está em estado de hiperglicemia, para que essa glicose que está em excesso no sangue entre dentro das células, e produção de glucagon, quando o animal está em hipoglicemia, para ter uma fonte de glicose por outras vias. Então, sendo assim, nós temos 2 tipos de hormônios, né? Os hormônios hiperglicemiantes e os hormônios hipoglicemiantes. Os hormônios hiperglicemiantes também são conhecidos como hormônios contrarreguladores e incluem o glucagon, né, que estimula então a glicogenólise e a gliconeogênese, o hormônio do crescimento, o GH, as catecolaminas como norepinefrina, epinefrina, noradrenalina, o cortisol e os hormônios sexuais, como o estrógeno e progesterona. E o único hormônio hipoglicemiante, então, é a insulina, que tira, então, a glicose dentro do sangue. E vai ser importante que vocês gravem, né, esses 5 hormônios hiperglicemiantes,
porque eles têm total relação, né, com a fisiopatogenia da diabetes em cães e gatos. Então, é importante que vocês gravem esses 5 hormônios. Então, a diabetes, ela é definida como uma doença metabólica secundária à falta relativa ou absoluta de insulina, que se caracteriza por hiperglicemia crônica. E esse estado de hiperglicemia crônica vai causar um catabolismo proteico e lipídico, tá? Por conta de uma sequência, uma série de alterações metabólicas que esse alto nível de glicose causa, tá? Os cães, né, a gente tem uma predisposição racial descrita na literatura, então poodles são extremamente propensos a desenvolverem diabetes, assim como os dachshunds, os schnauzer e os beagles. Acomete principalmente fêmeas, né, e se vocês pararem para pensar num porquê de acometer muito mais fêmeas, é só a gente lembrar do slide anterior, que a gente conversou sobre os hormônios hiperglicemiantes, e um deles são os hormônios sexuais, como o estrógeno e a progesterona. Então, as fêmeas, elas produzem esses hormônios a cada cio, e a gente tem, então, um fator aí direto para o desenvolvimento da diabetes. E a idade média, né, são animais de 7 a 9 anos, só que a gente pode ter animais de qualquer idade sendo acometidos, inclusive animais muito jovens, né, filhotes que já nascem com alteração pancreática e causa diabetes, que a gente caracteriza como a diabetes juvenil. E gatos também podem ser afetados, né? Então, gatos da raça siamesa ou sem raça definida, principalmente castrados e obesos, que acaba sendo um fator de risco para o desenvolvimento da diabetes em gatos. E a média de idade é gatos em torno de 10 anos, mas pode acometer animais de qualquer idade. Então, com relação às classificações da diabetes, a gente tem 2 tipos principais. Então, a diabetes mellitus do tipo 1 também é conhecida como insulinodependente, tá? Então, nesse caso, a gente tem uma destruição das células beta pancreáticas, que são as células responsáveis pela produção da insulina, associado, né, a uma predisposição genética. Então, a gente tem uma destruição direta dessas células e a ausência, então, da produção, a ausência total de produção de insulina nesse caso. Então, a gente tem uma deficiência absoluta de secreção de insulina e o animal ele vai depender, então, de insulinoterapia para o resto da vida. Esse é o tipo mais comum em cães, e ele pode ser decorrente, né, tanto de uma predisposição genética para o desenvolvimento, assim como fatores que possam levar a essa progressão de destruição das células beta-pancreáticas, como, por exemplo, pancreatites crônicas, pancreatites necrotizantes graves, dieta com altos níveis de gordura que acabam sobrecarregando o pâncreas, dentre vários fatores, né, tumores, neoplasias, podem causar a destruição dessas células e causar a diabetes. E a diabetes mellitus do tipo 2 é também conhecida como não insulinodependente e é o tipo mais comum em gatos. Então, nesse caso, a gente tem uma predisposição genética associada a fatores ambientais de predisposição, como, por exemplo, a obesidade, o uso crônico de glicocorticoides, de progestágenos, assim como deposição de proteína amiloide no parênquima pancreático em gatos, que já foi descrito na literatura em alguns animais. Então, tudo isso vai acarretar numa disfunção, né, acabar alterando o parênquima pancreático, levando a uma disfunção das células beta-pancreáticas, e a gente tem, então, uma resistência insulínica, ou seja, a gente tem uma secreção de baixa quantidade de insulina, né? Ou essa insulina ela não é efetiva por conta dessa disfunção dessas células. Então, essa insulina não é capaz de se ligar em receptores celulares da glicose e a glicose não entra na célula. Então, é uma insulina que não funciona, tá? Então, a gente tem aqui uma deficiência relativa de secreção de insulina. O animal secreta, mas secreta pouco e essa insulina não funciona. A gente tem também uma terceira classificação de diabetes, que é a diabetes mellitus transitória, que é muito incomum, mas também já foi descrita. Então,
Esse caso, acontece, então, um quadro de diabetes que ele é transitório, ele é temporário. Então, ele geralmente decorre do aumento da liberação de progesterona e de produção de GH, né, do hormônio do crescimento, pelas glândulas mamárias em cadelas, tá? E isso aqui vai acontecer em duas ocasiões. Primeiro, durante a gestação, né, que a gente tem um aumento da liberação de progesterona para a produção da lactação, e também a presença de neoplasias mamárias. Então, as neoplasias mamárias, além de elas serem neoplasias secretoras de progesterona, a gente também tem uma produção de GH pelas glândulas mamárias, nesses casos, e esses dois, né, são hormônios hiperglicemiantes que podem, então, desencadear um quadro de diabetes mellitus transitório, né? Que quando a prenhez acabar, ou então quando os tumores de mama forem removidos, a diabetes também acaba, tá? Então, como que acontece? Como que é a fisiopatogenia da diabetes? Então, a gente tem uma diminuição da insulina, né? Ou o pâncreas não está secretando e não produz insulina, ou então uma insulina em baixa quantidade que não funciona, como no caso da diabetes mellitus tipo 2. E isso vai causar, então, uma gliconeogênese e glicogenólise, né? Porque a gente tem uma alta concentração de glicose no sangue que não está conseguindo entrar na célula, então essa célula ela não está absorvendo e utilizando essa glicose e ela precisa de glicose para funcionar, né? Todos os órgãos, todas as células do organismo. Então a gente começa a ter a produção de glicose por outras vias, né? Como a gliconeogênese e a glicogenólise. Então isso vai causar um estado de hiperglicemia. Essa hiperglicemia, ela pode ser caracterizada, então, em cães entre 180 a glicemia em cães entre 180 a 220 e gatos entre 200 a 280. Essa hiperglicemia, ela vai acarretar uma glicosúria, né? Por quê? Porque existe um limiar, né, de glicose no sangue que acaba não sendo excretado na urina. Então, quando a gente tem um nível de glicose muito elevado, acima do limiar de filtração glomerular, a gente tem a presença de glicose no túbulo renal e a excreção de glicose. A excreção de glicose pela urina leva à excreção de água junto. Então, a gente tem a poliúria associada à glicosúria. E associada à poliúria, a gente tem polidipsia compensatória. Além disso, né, a hiperglicemia ela vai causar um catabolismo proteico e lipídico por conta da gliconeogênese e glicogenólise, né, que vai acarretar numa perda de peso. E quando o animal está em um estado de hiperglicemia crônico, o centro da saciedade ele não é mais ativado, porque não está entrando glicose na célula. Então, o centro da fome ele não é ativado e o animal acaba ficando polifágico. E aqui a gente tem, então, os 4 P's da diabetes, que são os principais sinais clínicos, né? Poliúria, polidipsia, perda de peso e polifagia. Aqui eu trouxe mais um esqueminha para demonstrar, então, a fisiopatogenia do animal com diabetes. Então, aqui, ó, glicemias superiores a um limiar de filtração glomerular, a gente tem uma capacidade excedida das células tubulares renais de reabsorver essa glicose em excesso e acaba tendo glicosúria, né? E a glicose, ela leva água junto, a gente tem uma diurese osmótica e uma poliúria com polidipsia compensatória, né? Assim como a ausência da ativação do centro da saciedade, então animal polifágico, e o aumento da lipólise, do catabolismo proteico, levando então à perda de peso. Aqui então os 4 P's da diabetes. Então quais são os sinais clínicos em cães? Os 4 P's, tá? É um animal que tem poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso. São os sinais mais frequentes e mais prevalentes em cães com diabetes. Além disso, os cães eles podem desenvolver com diabetes mellitus as cataratas, geralmente bilateral, e cataratas bem maduras, tá? Por quê? Porque a hiperglicemia, né, o aumento da glicose no sangue, vai causar, então, um depósito de glicose no parênquima ocular com o passar do tempo. Parte dessa glicose fica armazenada no humor aquoso, e essa glicose que está ali
armazenada no humor aquoso, vira sorbitol, né? Ela é convertida em sorbitol, e o sorbitol ele vai causar então um desarranjo das células do cristalino, que vai acarretar na catarata. Outros sinais clínicos presentes também em cães: letargia por conta da perda de peso e o catabolismo proteico, pelos quebradiços e opacos por conta do catabolismo proteico, rarefação pilosa, é um animal que frequentemente está desidratado por conta da poliúria. Ele geralmente tem e apresenta o aumento do parênquima hepático por lipidose hepática, então toda aquela lipólise que está acontecendo acaba sobrecarregando o fígado, e é muito comum a gente ter lipidose hepática, acúmulo de gordura no parênquima hepático em animais com diabetes mellitus, e pacientes apresentando um quadro mais complicado de diabetes, que a gente chama de cetoacidose diabética, que a gente vai conversar no final da aula, podem apresentar também, além de tudo isso, vômito, anorexia e outros sinais clínicos sistêmicos mais graves. Em gatos, o principal sinal clínico associado, então, é a obesidade, né? Então, gatos obesos, eles acaba sendo um fator para resistência insulínica e a diabetes mellitus. Então, gatos obesos é um fator de risco para o desenvolvimento da diabetes, e nesse caso, ela é transitória, então, com o tratamento da diabetes e a perda de peso desse animal, ele pode voltar a ter uma insulina normal, né? Então, é um momento de resistência insulínica por conta da obesidade. Os gatos, eles podem desenvolver também a neuropatia diabética, né? Então, essa glicose em excesso, ela acaba se acumulando, se precipitando em alguns nervos periféricos, causando lesão, e o animal ele pode apresentar algumas alterações, como, por exemplo, a posição plantígrada, né? Então, eles acabam tendo, eles não pisam mais na pontinha do pé, como é o normal, acabam pisando com o calcanhar, e esse é um sinal clínico muito, muito comum em gatos com diabetes, por conta dessa neuropatia diabética. Como que a gente faz o diagnóstico da diabetes? Então, a gente precisa ter a conjunção de alguns fatores para confirmar que esse animal é diabético. Então, não basta só você mensurar a glicemia em jejum e ela estar alta para você garantir que ele é diabético. Então, primeiro de tudo, né, a presença de sinais clínicos compatíveis, animais que podem apresentar algum fator de risco, algum fator de predisposição. Alterações laboratoriais mais comuns na diabetes, então a hiperglicemia associado com a hiperglicosúria, né? Então, um animal que tem aumento dos níveis séricos de glicose associado à presença de glicose na urina, acaba sendo um fator aqui para fechar o diagnóstico de diabetes, tá? Porque a hiperglicemia por si só, né, ela não justifica, né? A gente tem um limite, um limiar renal, né, para a reabsorção da glicose, e a gente tem alguns fatores que podem levar à hiperglicemia, como, por exemplo, a alimentação, o estresse, principalmente em gatos, né? Então, é muito comum os animais, eles podem fazer hiperglicemia durante a consulta por estresse, por medo, assim como algumas doenças que causam dor, também podem causar hiperglicemia e não justificam que o animal é diabético, tá? Agora, o animal que tem hiperglicemia por conta da diabetes é um animal que tem uma hiperglicemia crônica, que está acontecendo há mais tempo, e geralmente são níveis altos, né? Que acabam sobrecarregando, então, os túbulos renais, e eles não conseguem mais reabsorver essa glicose, e ela acaba saindo na urina. Então, tem que ter glicosúria associada à hiperglicemia para fechar em diabetes. A frutosamina, ela acaba sendo um recurso bem interessante, principalmente para gatos, né? Ou animais que você acaba ficando na dúvida se ele realmente é hiperglicêmico, né? Então, a frutosamina, pessoal, ela é uma proteína glicosada, ou seja, é uma proteína que se liga à molécula de glicose, né? Então, a dosagem da frutosamina, a gente consegue ter a informação da glicemia desse animal de 2, 3 semanas atrás, né? Então, ela acaba diagnosticando uma hiperglicemia mais crônica, tá? Então, a frutosamina acima de 400 milimols fecha, então, no diagnóstico. Então, é muito bom para animais mais estressados, que você fica na dúvida se ele realmente é hiperglicêmico.
As enzimas hepáticas, elas normalmente vão estar aumentadas por conta tanto da lipidose, né, hepática que acontece, ou também a gente pode ter até mesmo necrose dos hepatócitos por conta da sobrecarga hepática devido às alterações metabólicas. Então, comumente a gente tem aumento de ALT, FA, GGT e também aumento importante de colesterol e triglicerídeos, tá? Principalmente em gatos relacionados à obesidade e alimentação muito gordurosa, né? A densidade urinária ela vai estar diminuída em consequência daquela diurese osmótica que a glicose causa. Os animais eles podem ter infecção do trato urinário associada, tá? Por quê? Porque a glicose, né, na urina, ela age como um substrato para o crescimento de bactérias, né? Assim como a própria densidade urinária baixa, que está presente, também diminui a concentração urinária, que é o mecanismo de defesa, e esse animal ele pode apresentar infecção trato urinário, principalmente gatos, tá? E daí um achado interessante, né, no ultrassom, principalmente em animais com infecção do trato urinário associado, é a presença de cistite enfisematosa, que é a presença de gás dentro da vesícula urinária. E ela acontece por conta de bactérias, né, presentes na urina, que fermentam a glicose, que também está presente na urina, e a fermentação da glicose acarreta, então, a liberação de gás, e a gente pode visualizar no ultrassom, então, a cistite enfisematosa, que é um achado que acaba sendo muito característico em pacientes diabéticos. A gente pode ter também a realização da dosagem de insulina, tá? Não é um exame muito comumente feito, realizado, tá? Ele vai ser mais utilizado ali para pensar, né, em casos mais incomuns, ou até mesmo para casos de suspeitas de neoplasias, né, secretoras de insulina, por exemplo. Mas para a gente diferenciar os tipos, dificilmente a gente dosa a insulina. Mas de qualquer forma, animais com diabetes mellitus do tipo 1, a gente vai ter uma insulina baixa, né? Porque esse animal ele não produz a insulina. E animais do tipo 2 vai ter, então, a insulina que pode estar normal ou ainda mesmo aumentada, né? Ela pode estar normal ou aumentada porque ela não funciona. E é sempre muito importante que seja realizado o diagnóstico de fatores concomitantes, tá? Então, o paciente com diabetes é importante que seja feito um check-up geral, né? Hepático, renal, com ultrassom, exames bioquímicos, diagnóstico de outras endocrinopatias, né? Frequentemente a diabetes ela pode estar associada com outras endócrinos, como por exemplo o hiperadrenocorticismo. Então é importante que você detecte qualquer tipo de comorbidade, porque vai ser um fator de sucesso para o seu tratamento. Então, ultrassonografia, a gente pode ter a visualização de lipidose hepática, muito comumente, pancreatopatia, que pode explicar então a necrose das células beta e a diabetes, presença de neoplasias, né, em pâncreas, visualizar como estão as adrenais, para pensar numa possível hiperadrenocorticismo associado e testes hormonais para outras endocrinopatias quando necessário. Agora, falando então sobre o tratamento da diabetes, né? Então, quais são os objetivos? O tratamento da diabetes ele acaba sendo multimodal, né? Então, o animal diabetes mellitus tipo 1, ele para sempre vai ser diabético. Então, quais que são os objetivos do tratamento nesse caso? A redução dos sinais clínicos, então, um fator de sucesso de terapia é o animal que acaba ganhando peso, diminuindo a polifagia, diminuindo a poliúria e a polidipsia, tá? Então é importante você acompanhar. Redução da glicemia através da insulinoterapia, que a gente vai conversar em detalhes. Redução de fatores complicantes, que acabam aumentando o sucesso terapêutico. Recuperação de estilo de vida desse paciente, então principalmente animais obesos, a realização de exercícios físicos, perda de peso, castração para cadelas, né, e para fêmeas, para a gente tirar aquele estímulo hiperglicêmico a cada cio e garantir, então, uma maior qualidade e expectativa de vida para esse paciente. Então, conversando sobre a insulinoterapia, que vai ser o tratamento principal desses pacientes, tá? A gente tem 3 tipos de insulina. As insulinas de ação rápida, de ação intermediária e de ação lenta.
e elas estão, então, classificadas de acordo com o seu pico de ação. Então, as insulinas de ação rápida, a gente tem três principais, que são a regular, né, que é a mais comumente utilizada, que ela tem um pico de ação em até 2 horas, né, então em até 2 horas ela exerce o seu efeito de hipoglicemia. As insulinas de ação intermediária, que são as que a gente principalmente utiliza para o tratamento de manutenção em cães, né, então a gente tem a NPH, que é a insulina intermediária humana, e a lente, que é que ela é oriunda de suínos, né? E ela é exclusivamente veterinária, que é a canicilina, tá? A que a gente mais utiliza é a NPH e ela tem uma ação e aí em torno de 6 a 8 horas. Então a gente vai ver que é uma insulina que precisa de uma administração pelo menos 2 vezes ao dia para a gente ter o efeito mantido durante 24 horas. E a gente tem as insulinas de ação lenta, que elas acabam tendo um efeito mais permanente e contínuo no organismo, elas não têm pico de ação, tá? E daí a gente tem a PZI, que ela não é encontrada no Brasil, mas ela é muito utilizada nos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente utiliza então a glargina, que é humana, e esse daqui é o principal tratamento para gatos. Então, detalhes aqui sobre a insulina NPH, que é o principal tratamento em cães. Então, a insulina NPH, ela tem um pico de ação em torno de 6 horas e a duração dela é de 12 horas. Então, é uma insulina que a gente precisa realizar a administração a cada 12 horas, tá? Então, normalmente, como que é realizado? O animal se alimenta, né? Por exemplo, aqui, ó, 8 horas da manhã, o animal se alimenta. Vai ter a hiperglicemia, né? Essa glicemia ela não vai entrar dentro da célula por conta da insulina que não funciona ou que ela não é excretada. Nesse momento que o animal se alimentou, a gente vai então aplicar a insulina NPH. Em 6 horas, né, lá pelo meio-dia, a gente vai ter o pico de ação da insulina. Então, em alguns casos, a gente precisa fornecer o alimento mais uma vez nesse pico, porque a gente pode ter uma redução abrupta, né? O animal ele pode fazer uma hipoglicemia, então é recomendado fornecer junto uma outra fonte de alimento. E após, então, 12 horas, a gente tem a diminuição, né, total da ação dessa insulina da manhã e a gente precisa fazer um reforço. Então, oferece mais uma vez o alimento e aplica a insulina. E assim é realizado, então, para o resto da vidinha do animal, tá? As doses da insulina NPH variam de 0,5 a 1. Normalmente, a gente utiliza uma dose inicial de 0,25 e acompanha, tá? Mas, normalmente, os cães, eles se mantêm com uma dose entre 0,3 até 0,9 unidades por quilo, 2 vezes ao dia, tá? A gente está falando em unidades, tá, pessoal? Então, a insulina ela não é de ml, não é uma seringa convencional que a gente utiliza para aplicação. A gente tem as insulinas, as seringas específicas de insulina, que elas então têm, né, cada númerozinho corresponde a uma unidade, ou então as seringas de 1 ml, que daí a cada 10, cada númerozinho corresponde a uma unidade, tá? Depois acho que eu tenho uma imagem de uma seringa, e daí eu mostro para vocês como que é. E com relação à insulina glargina, né, para gatos, então é a Lantus. Ela é uma insulina de duração prolongada que não tem pico de ação, tá? Ela acaba sendo a escolha para gatos porque em alguns momentos a gente pode utilizar ela CID, né? Uma vez ao dia apenas. Então, gatos é preferível por conta do comportamento que acaba, às vezes o tutor tem muita dificuldade para administrar mais do que uma vez, porque as administrações elas são pela via subcutânea, tá, pessoal? Então, as doses que a gente utiliza para animais com glicemia acima de 350, 0,5 unidades quilo BID ou CID, e glicemias abaixo de 360, 0,25 unidades quilo BID ou CID, tá? Para gatos, a gente pode ter também o uso de hipoglicemiantes orais, né? Eles não são medicamentos de uso rotineiro, mas eles podem ser adjuvantes no tratamento quando somente com a insulinoterapia não está resolvendo. Então, a gente tem as sulfonilureias, né, como o glipizide.
que acaba estimulando a secreção de insulina por células beta residuais. A gente tem os inibidores da alfa-glicosidase, que diminuem a absorção intestinal de glicose, né? Então, eles acabam sendo quelantes de glicose, diminuindo sua ação intestinal. E metais de transição, como o crômio e o vanádio, que também atuam como quelantes de glicose intestinal. Além da insulinoterapia, né, é essencial que você maneje todas as outras alterações metabólicas que esses animais apresentam, e também perda de peso, tá? Então, a dieta vai ser importantíssima para regular a hiperglicemia e garantir mais sucesso na terapia de insulina, né? Então, não adianta você fazer a insulinoterapia se você está fornecendo uma dieta rica, né, em muitos carboidratos, rica em gordura, lipídios, né? Porque não vai resolver, tá? Às vezes você vai precisar ficar utilizando uma dose muito, muito alta de insulina. Então, é importante que você controle a dieta do seu animal. Então, o ideal são dietas à base de pouca gordura, pouco carboidrato, com carboidratos mais complexos e mais facilmente digeríveis e mais fibra, tá? Então, existem formulações comerciais prontas para utilização. E gatos, a gente costuma deixar as rações à vontade durante o dia inteiro, mas a gente precisa controlar, né, que esse animal ingira pelo menos 60 quilocalorias por quilo dia. Então, o animal que faz dieta para diabético, esse proprietário ele tem que estar ciente que ele vai precisar ter uma rotina, né? Então, ele vai ter que dividir a porção ideal, né? Então, precisa ser pesada essa porção. O animal precisa comer pelo menos 3 vezes ao dia, na porção ideal, não pode comer a mais, não pode comer a menos. Ele precisa sempre comer antes de realizar a insulina, né? Então, esse tutor, ele tem que ser orientado que ele não pode aplicar a insulina sem que esse animal tenha comido, porque senão ele vai causar uma hipoglicemia, né? Então, são todos fatores que devem ser conversados com o tutor quando você diagnosticou o paciente com diabetes. O exercício físico, pessoal, ele é extremamente importante, principalmente para gatos que precisam perder peso, eles acabam podendo voltar, né, não ter mais diabetes. Então, o exercício físico, ele aumenta o fluxo sanguíneo, aumenta a absorção de insulina pelas células e estimula o transporte de glicose para os músculos, tá? Então, é um fator de qualidade de vida para esse paciente. E como que a gente realiza, então, o controle glicêmico desse paciente? Como que faz o controle da doença, né? Então, através da presença de melhora clínica. Então, um animal que diminuiu a poliúria, está com normúria, normodipsia, normofagia, né? Então, são sinais que eles estão respondendo bem ao tratamento. Manter a glicemia acima de 250. Se o animal apresenta glicemia acima de 250 miligramas por decilitro, no pico de ação da insulina, você precisa aumentar a dose da insulina, então a insulina está muito baixa. O acompanhamento com frutosamina também é interessante, então manter a frutosamina abaixo de 400 milimol. E a realização da curva glicêmica, pessoal. A curva glicêmica ela é uma estratégia de controle e também de monitoramento da doença e da dose da insulina, né? Com a curva, você consegue avaliar a eficácia e o tempo de ação da insulina que você está utilizando. E você consegue visualizar, então, o nadir, que é o menor nível glicêmico, geralmente está relacionado com o pico de ação da insulina. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de curvas glicêmicas. Então, aqui é uma curva glicêmica ideal para cães. Então, aqui a gente tem um pico de hiperglicemia, né, 400, foi aplicada então a insulina às 8 horas da manhã. Essa glicose vai cair ao longo do dia até completar então mais ou menos as suas 6 horas de ação com o nadir, que é a menor glicemia do dia, tá? E depois novamente ela volta a aumentar até chegar então no momento de aplicar a próxima dose. Então, em cães, o ideal é que esse nadir seja em torno de 90 e que você mantenha a glicemia do seu paciente entre 180 e 260 miligramas por decilitro. É o ideal. Em gatos, né, a gente acaba tendo um nadir mais curto, né,
e você precisa manter, então, um nadir de 90 e uma glicemia entre 252 e 288 miligramas por decilitro. É importante vocês saberem que o paciente diabético, ele nunca vai voltar a ter uma glicemia normal, tá? E você nem quer isso, porque você manter uma glicemia normal acaba sendo baixa para um paciente diabético. E ele acaba tendo mais riscos de desenvolver crises de hipoglicemia. Então, o ideal é que ela se mantenha nesses limites para cães e para gatos. Aqui eu trouxe alguns exemplos de alterações da curva que podem indicar algumas alterações. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem um exemplo na linha vermelha, né, de um animal que acabou fazendo um nadir muito rápido, né, após a administração da insulina e de repente ele já começa a subir e se mantém muito alto. Então, nesse caso, a gente está tendo uma curta duração da insulina, né? Ela está agindo aqui, ó, muito rápido e parou de agir. Então, ou esse paciente está com a dose baixa da insulina, ou você está utilizando uma insulina errada. Talvez ele precise de uma insulina de mais longa ação. E aqui, em roxo, nessa linhazinha mais fina, a gente tem aqui, ó, um animal que está fazendo uma glicemia, a glicemia está ficando muito baixa durante um período muito longo do dia, né? Que seria o contrário. Então, aqui a gente está tendo uma longa duração do efeito da insulina. Nesse caso, ou a sua dose está muito alta de insulina, ou esse animal não está se alimentando antes da aplicação da insulina, tá? E esse paciente está fazendo, então, crise de hipoglicemia e a gente tem que cuidar, porque esse animal ele pode ter consequências da hipoglicemia, como, por exemplo, a convulsão, tá? Então, esses casos a gente precisa cuidar. Por isso que é tão importante a gente realizar, então, as curvas glicêmicas do nosso paciente, para a gente avaliar as doses. Ah, mas quanto tempo que eu tenho que fazer a curva glicêmica? Então, o ideal é, quando você diagnosticou o teu paciente, ele já fazer uma curva, geralmente ele fica internado nesse primeiro dia, para você fazer a avaliação bem certinha, bem fiel, né? Ele fica internado 24 horas e você avalia e manda para casa com a dose e manda ele vir em uma semana para repetir a curva glicêmica e avaliar como está a tua dose, tá? Posteriormente, você pode, né, ensinar o proprietário a realizar a própria curva glicêmica em casa, né, todo mês ou a cada 3 meses, dependendo se estiver bem controladinho. O proprietário ele pode ser ensinado, né, a aferir a glicemia do seu animal. A gente pode ter uma complicação, né, que é o efeito Somogy, que pode ser visualizado na curva glicêmica em decorrência de quadros de hipoglicemias graves. Então, o que a gente visualiza é um nadir, né, muito baixo de, sei lá, 60 miligramas por decilitro, e de repente altos níveis de glicemia, glicemias muito elevadas, né? Ele passa aí de 60 para 400 miligramas por decilitro, né, em 1, 2 horas. Então, é uma hiperglicemia de rebote que esse paciente está fazendo em decorrente de uma hipoglicemia grave, tá? Isso aqui não é bom, tá? E geralmente está relacionado com uma dose de insulina que está sendo feita muito alta durante a noite ou o animal ele não está se alimentando durante a noite. Precisa arrumar a dose. Aqui uma curva, né, de exemplo de uma resistência insulínica, né? Então, esse animal ele não está respondendo à insulinoterapia e ele tá, então, a insulina não está tendo ação, né? Então, esse animal ele está se mantendo hiperglicêmico durante todos os dias. Isso aqui pode acontecer em gatos que não é feito o controle de peso adequado, tá? Eles podem se tornar resistentes ao próprio tratamento. E daí precisa mudar o tipo de insulina desse paciente. Então, principais complicações relacionadas com a diabetes, né? Nefropatia e hipertensão, então a glicosura em excesso, assim como a desidratação, né? O animal ele pode acabar desenvolvendo nefropatia e hipertensão devido à nefropatia, devido à lesão glomerular. Resistência insulínica, então principalmente relacionada a não controle de dieta, não realização de exercícios físicos, ganho de peso durante o tratamento, recorrência dos sinais clínicos, daí você precisa reavaliar seu paciente por inteiro, né? Realizar todos os exames, buscar comorbidades que podem estar interferindo no seu tratamento, catarata, né, e neuropatia diabética, que acabam sendo
muito comuns em animais diabéticos ao longo do tempo, é uma progressão natural da doença. Gatos, a principal complicação da diabetes mellitus, né? A diabetes mellitus complicada, que é aquela que não é tratada adequadamente, é a síndrome hiperosmolar hiperglicêmica. E cães é a cetoacidose diabética. Então, a síndrome hiperosmolar hiperglicêmica, ela é, então, relacionada com alterações neurológicas devido ao edema cerebral. Então, o excesso de glicose, né, ele vai causar toda uma alteração na fórmula da osmolaridade normal. Então, existe uma fórmula, tá, relacionada à física, da osmolaridade sanguínea, que tem a glicose junto, né? Então, quando a gente tem uma hiperglicemia crônica, né, acaba alterando toda essa fórmula de osmolaridade normal, né? E a gente tem, então, como consequência, um excesso de líquido para o terceiro espaço. E daí a gente tem presença de edema, principalmente edema cerebral, e alterações neurológicas graves e agudas nesse paciente.